Vale para os PM e vale para todo mundo. Senhor presidente, eu queria aqui analisar um artigo muito bem feito pela Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi e Aldaís Esposati sobre o cadastro único, se ele tem o potencial de proteção social desperdiçado, do Observatório das Metrópoles nas eleições de São Paulo. Seria possível o cadastro único ser uma ferramenta de reconhecimento da cidadania? A cidadania pode começar por definições abstratas, cabíveis em qualquer tempo e lugar, mas para ser válida deve ser reclamada. A metamorfose dessa liberdade teórica em direito positivo depende de condições concretas. A desigualdade socioeconômica e representação política é a marca histórica da sociabilidade brasileira. Ao mesmo tempo em que processa a distinção e a discriminação, leva o potencial cidadão para o trato do apartheid social. Por isso, a dificuldade histórica em aceitar que proteção seja parte da responsabilidade social do Estado na preservação da dignidade humana e garantia de direitos universais. Afinal, proteção social implica em que o cidadão saiba com o que pode contar em um momento de fragilidade. No início dos anos 2001, foi criada pelo governo federal uma ferramenta nacional de registro de unidades familiares para a manifestação da precarização das suas condições de vida, situação essa que as afastavam do reconhecimento social de cidadania. Essa construção foi batizada de Cadastro Único de Assistência Social, CadÚnico, sob o suposto de ser utilizada por diferentes atenções de políticas sociais para incluir o acesso de brasileiros de menor renda, deste modo transformando-o na principal porta de reconhecimento do poder público da realidade dessas famílias. Ocorre que, embora a operação de inserção de dados no Cadastro Único ocorra no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, em nível municipal, não se pode afirmar que esteja resultando em conhecimento de necessidades sociais das unidades familiares. Ou seja, existe um potencial como instrumento de ampliação da proteção social subutilizado ou desperdiçado. Entende-se que a base de dados do Cadastro Único contém múltiplas possibilidades de aplicação. Afinal, está se lidando com um conjunto de dados territorializados que dizem respeito à vida de pessoas agregadas em unidades familiares com forte potencial protetivo. Esses dados possuem periodicidade bienal de atualização, o que lhes dá a respeitabilidade de manutenção de atualização. Isso posto, entende-se importante tecer algumas ponderações do banco de dados do Cadastro Único para a efetivação dessas potências. Instituído em 2005, o SUAS se comprometeu a gerar no Brasil a unidade na gestão da proteção social pública não contributiva. Passados quase 20 anos, o sistema federativo de forte presença municipal é reconhecido por operar sob duas formas de proteção social: a provisão de benefícios e transferência de renda federal monetizada e a provisão de atenção e cuidados através de uma rede de serviços socioassistenciais. O Cadastro Único alcança, no Brasil, 41.636.739 famílias, ou 95.926.760 pessoas. Dessas estão na cidade de São Paulo 1.813.952 famílias, ou 4.142.364 pessoas, conforme a consulta, seleção e extração de informações do Cadastro Único de fevereiro de 2024.
Historicamente, o Cadastro Único se propôs a alcançar as famílias com até meio salário mínimo de renda per capita mensal. Em seu nascedouro, havia um alinhamento com o padrão internacional, porém, conforme o programa avançou, o decreto presidencial que o instituiu não sofreu grandes alterações. Em meados de 2013, o governo federal estabeleceu metas para a inclusão de famílias para cada município com base na metodologia que compara dados censitários do IBGE de 2010 com dados de faixas de renda do Cadastro Único. Foi diante desse cenário que a gestão municipal da cidade de São Paulo adotou como procedimento a geolocalização das famílias cadastradas, mantendo a série histórica, e assumiu o uso de ações volantes de cadastramento e outras vinculadas a parcerias intersecretariais. O principal ganho, para além da óbvia expansão do cadastramento, foi o reconhecimento nacional do necessário olhar intraurbano para as demandas de proteção social. Mas, infelizmente, esse incremento não produziu efeito no cofinanciamento para ampliar a oferta de serviços socioassistenciais. O tratamento da base de dados do Cadastro Único da cidade de São Paulo, pela aplicação da geolocalização das unidades familiares cadastradas nos setores censitários operadas desde 2013, promove uma nova base de dados de unidades familiares, diversa daquela da gestão central do Ministério, por não estar parametrizada. Por isso, é preciso avançarmos na construção de protocolos mais seguros e assertivos que deem consistência a essa base. O que isso nos revela sobre as demandas por proteção social? O CadÚnico permaneceu com a prioridade de inclusão de famílias na faixa de renda de até meio salário mínimo per capita. Todavia, o programa Bolsa Família, seu usuário mais frequente, adotou nomenclaturas de grupos de faixa de renda sem correspondência com valores nacionais e internacionais. A exemplo, o Banco Mundial, como parâmetro monetário para a definição de pobreza, alterou entre 2015 e 2023 o índice de paridade do poder de compra. No caso brasileiro, passou de $1,90 para $5,50, ou seja, R$ 27,50 dia, ou R$ 825 por mês para cada indivíduo. A recente revisão perdeu a oportunidade e seguiu desalinhada dos parâmetros internacionais de definição de pobreza. Isso revela a desarticulação e desatualização do CadÚnico com as vivências de privação e sofrimentos resultantes das condições materiais dos seus cidadãos, portanto, um afastamento de parâmetros internacionais de distribuição de renda. São Paulo, a partir de maio de 2023, foi designado município piloto para a automatização e cruzamento de dados cadastrais entre a renda autodeclarada e a renda apurada pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais. Os resultados desta operação acabaram por achatar a quantidade de famílias cadastradas segundo as faixas de classificação de renda per capita usadas pelo programa Bolsa Família. Por isso, constata-se a inadequação de seus valores e a exigência da discussão dos padrões usados, verificados como ultrapassados e inadequados aos padrões internacionais e padrões reais de sobrevivência. Mas a política da assistência social não é só renda, e o Cadastro Único não deveria se resumir aos usos subordinativos de antigos atestados de pobreza impostos por outras políticas setoriais. Ao gerar vínculo com a família, o Estado reconhece o compromisso com a proteção social e o seu compromisso com a parte preventiva e de superação de agressões que possam ocorrer. É importante entender esse compromisso
no campo de proteção social e não da disciplina social. A natureza e presença da proteção estatal não está posta como passageiro ou emergencial, mas como uma certeza social. Para alguns, a transferência de renda é uma medida de urgência, tanto por horizonte, o denominado preparo para a porta de saída, e não como deve ser certeza social, em que a presença do Estado é garantia da dignidade humana de todos os membros da família. À medida em que mais de 20 anos de aplicação do CAD único vão ocorrendo nessas situações, vão se apresentando. Uma delas é a composição das famílias sem dependentes, denominados unipessoais, e sua presença foi ampliada no pós-pandemia. Essa heterogeneidade de situações nas unidades familiares exige a formatação de uma tipologia de arranjo e composição das unidades familiares. Senhor presidente, eu vou solicitar que seja registrado na íntegra esse artigo, dada a limitação de tempo, mas gostaria de ressaltar que o cadastro único é um instrumento muito importante e, no encontro que nós vamos ter na próxima quinta-feira, às 15 horas, lá no auditório Dom Pedro I, do primeiro grupo de trabalho para estudar como será a transição do Bolsa Família gradualmente para a universalização da renda básica de cidadania, a questão do cadastro único e as reflexões, tais como estão aqui contidas nesse artigo, serão objeto de análise e de grande importância. Parabéns ao Daís Esposati e Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi. Obrigado. Defiro o requerimento de Vossa Excelência.